Pra quem não sabe, em 2016, Fábio foi numa churrascaria atrás de Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves, pra conseguir uma entrevista no programa do Porchat. Na verdade, não foi pra conseguir a entrevista. Foi porque ele tinha desistido da entrevista. Ah, mentira! O que aconteceu? Ele ia ser meu entrevistado no programa. No programa lá na Record. Na Record. Aí, ele chegou… Tava marcado ele chegar, sei lá, 1h30 da tarde. Era 1 da tarde. E eu não chegava 1, eu chegava às 2, porque eu já chegava meio pronto e tal. Mas o convidado chegava antes, que se ajeitava, maquiava, se vestia. Ele chegou e não teve nenhuma pompa. Não teve assim, gente, festa, alegria. Ele chegou, a produção falou tudo bem, tudo. Levou ele pro camarim, no camarim dele tinha água e café. E aí, cadê o Fábio? Não, o Fábio não chegou. E aí ele foi ficando meio incomodado. E aí tinha um texto que a gente ia fazer um sketchzinho, que era uma bobagem. Eu nem lembro o que era o sketch, que era um escrotinho, assim, mas divertido. Mas que a gente ia passar o texto com ele pra ver se ele queria e tal. Só que a produção deu pra ele o texto e falou: ó, esse aqui é o texto. Ele viu e falou: não vou fazer isso jamais. Cadê o Fábio? O Fábio tá aqui. Ele falou: então eu vou embora. Ele foi embora. Pra uma churrascaria perto. Não, aí, indo embora, a gente, calma, tenta falar com ele, a produção me liga, Fábio, ele foi embora. Eu falei, mas como foi embora? Por quê? Não, ele não gostou do texto, ele quer ir. Eu falei, mas gente, mas ele não pode esperar eu conversar com ele? Ele não precisa fazer o texto. Não, ele foi embora e alguém conseguiu fazer para ele. Não vai, então não sai da Record. Vai comer ali perto. E passar, a produção conseguiu dar um endereço de uma churrascaria pra ele ir. Ele é a mulher. E aí ele foi lá, aí fui eu e o diretor. Fomos pra churrascaria. Tudo bem, casa? Ele, Fábio, tudo bem, sentamos. Ele falou, eu não vou fazer, eu não me sinto mais à vontade, eu perdi a confiança. Falei, calma, mas não precisa fazer, aquilo era uma sugestão. Perdeu a confiança porque… porque no não entrevistado, no entrevistador, eu não sei como é que vai ser isso. Eu falei, mas não vai ser nada. É só pra falar da sua carreira, eu sou muito seu fã, a gente é muito seu fã. Ele queria era a lambida. E a gente lambeu. Você é um máximo. E eu sou realmente o Kiko, imagina os Chaves a vida inteira, ele é maravilhoso. Não, e foi boa a entrevista, no final das contas, ou nem rendeu? Não foi tanto, porque ele tava muito incomodado, muito nervoso. Valeu, foi lá, teve. Cara, eu fui no seu programa da Record, cara. Eu sou muito sua amiga. Você é legal demais. Entendeu? Cara, será que é a primeira vez que eu vi uma coisa sua? Não, você não me prestigia em nada. Você ainda sai falando mal de mim pras pessoas, que eu sei. Falando mal? Eita, é impossível. que é isso? Isso é impossível. Isso não. Mas aí foi isso, aí eu fui lá. E aí ele resolveu ir no talk show. Aí ele, tudo bem, então decidiu ir, fizemos a entrevista e foi gravado e rolou. Mas foi isso, eu tive que ir lá. Mas foi num clima mais… Porque no fim, assim, é tudo um pouco politicagem, é tudo lamber gente, é tudo… Você deve passar por… É difícil também convidar as pessoas pro seu programa. Por mais que agora seja um programa de sucesso, onde todo mundo quer ir contar história… Você não, engraçado. É engraçado, eu não, porque eu não sou todo mundo. Mas é mais difícil antes de estrear. Que eu lembro que eu fui convidada Sempre. também antes de estrear. Aqui no Pod também. Antes de estrear, a gente teve uma dificuldade com as pessoas. Por exemplo, a Angélica… O Bruno foi obrigado, obviamente. A Angélica, ela veio sem saber o que era um videocast. Não tinha nem ido pro ar. Então, a minha consideração para com ela… Essas vai pro pessoas… outro lugar. É muito legal. E é muito legal isso. E depois que estreamos e virou um sucesso, aí as pessoas pedem pra vir. Isso, mas é o que acontece. É assim isso, a né? vida. Tem toda uma política em relação a isso, super. né? Mas tem uma coisa do meu produto História é essa, que é as pessoas… O que sempre falam, todos falam, não tem história. É o que eu falo. Falam, não tem história. Eu falo, tem, claro que tem. Não tem, são histórias impublicáveis, coisas horríveis. Não, mas tem, dá pra fazer. Aí eu falo, conversa com amigos, pergunta pra parentes, de repente você consegue, o seu irmão vai te dizer uma história legal que você tem. Tem, é verdade. Já fiz tudo Aí isso. a pessoa, lembra. Aí quando não lembra, eu saio pra comer com a pessoa. Então eu fui jantar com a Glória Pires, ela lembrou de uma história, contou a história, foi maravilhoso. Saí pra almoçar com Suzana Vieira, lembrou de uma história, só não foi porque teve Covid, mas já tá recuperadíssima, vai no próximo. Então eu saio, encontro com as pessoas, pra elas Você faz um trabalho pra pra fazer com que seu programa tenha ali um nível bom. Mas e é tal, porque, de fato, convidados. assim, você conta… Qualquer história que você conte é tão maravilhosa a história que você conta, é tão… né? O jeito que conta também pode ser Que uma a história gente, merda, a gente mas o jeito sempre que vai conta fica achar bom. que não tem história pra contar no seu programa Mas- e que não tá aos Altura, pés, é. né? Mas eu tô ali Altura, exatamente pra ser um flanelinha de história. Eu fico fazendo a história da pessoa. Porque quando a pessoa vai no meu programa, ela tem que brilhar, não eu. Por isso que eu amo quando a pessoa fala assim, eu amei o programa da Giovana. Porque assim, não é meu programa, foi o programa da Giovana. Ela foi lá e contou a história, o programa virou dela. Pra mim, isso assim, eu elogio gol, o né? máximo. Quando a pessoa fala, e a história da Fernanda Torres foi maravilhosa. Se a pessoa fala do meu comentário que eu fiz, Aí você sabe que não aí eu rolou. falo, que pena, porque o meu comentário tem que fazer parte da história da pessoa. Aham, sim. Eu tenho
tenho que. Então eu fico ali tentando editar, lembrar a pessoa começa a caminhar meio pro lado, eu jogo ela de volta. E ainda o programa é editado. Então eu consigo, na edição, se eu falei demais, eu me tirar. Se eu contei uma história a mais, tiro uma história minha, pra não cortar a coisa dos convidados. Porque esse programa é um programa daquelas pessoas. São aquelas pessoas. O que viraliza não é a história minha, são as histórias das pessoas. Ah, eu amo uma que eu tava no meio, inclusive, que foi uma menina da plateia que contou que entrou numa festa do Luciano Huck, na casa do Luciano, tipo, errada. Ela entrou, tava de penetra. Ela ia numa festa, outra. Era uma outra festa, que era no começo de condomínio, e aí foi para lá, alguma coisa assim, e entrou. E aí ela fala, assim, aí tava não sei quem, tava a Fernanda Paes Leme, a Preta Gil. Aí eu lembrei dessa festa, tava o Ashton Kutcher também. Ou tava o Beckham. Tipo, o Beckham. Gente, ela entrou Aí, nessa festa. Coitada, ela não tava nem de maldade. Coitada não, que ótimo. Não, imagina ela lá, sozinha, ela tava sozinha? Com duas amigas. Que massa. De Goiânia, ficaram as três assim, tirando que foto com a loucura. Sabrina, com a Ivete. Que maravilha. É muito bom. A história da galera, a pessoa física… É muito legal também. Muito, E eu acho, muitas vezes, mais legal do que o pessoal famoso. Porque tem uma coisa assim, que eles não têm muito o que perder. Eles estão lá pra contar a história maravilhosa. Então eles contam umas histórias muito mais barra pesada, escrota, sacana. E não tem um julgamento, Exato. nem Mas eu deles, falo, nem do público. até pros famosos, eu falo assim, pode contar umas histórias mais especiais. Bom, a Giovana contou uma história de uma massagem erótica. E o que acontece muito é, quando a pessoa vai se expor de algum jeito, a história seguinte, eu conto uma minha que eu me exponho. Então, se a Giovana… É o que a gente faz aqui. É o que a gente faz aqui. Porque você deixa a pessoa à vontade. Então, a Alice Wegman foi contar a história que ela pegou um cara na Tailândia, um que ela nunca viu na vida, e deu pro cara. E ela tava meio constrangida de contar e tal. Eu, na minha próxima história, eu tava no puteiro. Eu já jogo uma história logo pra pessoa entender que, assim, aqui você tem que… Tá tudo em casa. A gente faz isso aqui quando a gente quer arrancar alguma coisa do convidado. A gente se expõe junto, entendeu? Ajuda. Por exemplo, a gente fode super bem, entendeu? A gente faz isso. Porque e aí acaba que eu fico me expondo aqui igual uma maluca. E aí eu conto minhas histórias tudo aqui, aí não sobra pra você. Tem isso também. Muita gente que, por exemplo, já tá há muito tempo, como você que tá… Prisca as eras, já contou em muita entrevista. Já contou em muito lugar. Então é difícil. Mas tem uma história dela. Aliás, eu faço sempre isso, né? Eu mando áudios pro Porchat. É mesmo. Eu falo, olha, eu tô com uma pessoa aqui que tem uma história maravilhosa. A do próprio Bruno, você falou, já tem uma pra ele. Do Bruno, da Fê, é maravilhosa também. Ela tá com medo de contar, porque tem gente envolvida, mas é maravilhosa. Eu vou perguntar pras outras pessoas envolvidas se tudo bem eu falar os nomes. É fundamental falar o nome das pessoas, fica mais ajuda, legal, né? Fica mais legal. Não, e até eu ir na próxima temporada, quando você voltar a gravar, vou ter vivido outras histórias. Não, mas conta essa que eu já gosto dessa. Eu nem ouvi, eu já gosto essa dela. É maravilhosa. Eu já quero essa. E você gosta de ouvir histórias, né? Porque as pessoas devem te alugar muito, né? Pra contar a história. Muito, mas tipo, eu acho me ótimo. leva lá na plateia. Mas eu acho ótimo, porque eu também não posso ficar mentindo pra pessoa. Então a pessoa fala, tem uma história ótima. Eu falo, fala, me conta aí. Aí a pessoa fala, eu tava lá. Eu falo, essa não é tão… A pessoa toma um susto. Eu falo isso até pra famosos. E eu falo, não é muito essa. Não é a pessoa, mas é tão boa. Eu falo, mas não tem. Vamos pensar uma outra. É boa pra você. Por que adianta eu levar uma pessoa que vai contar mal? Vai ter alguma mudança nessa temporada nova? Assim, tipo, sei lá… Vão ter temas, não sei. Não, o que eu quero fazer, umas coisas que já começou… Por exemplo, outro dia eu fui sair pra jantar com a Fernanda Rodrigues. Ela e o Raoni. E ela é um poço de história. Mas assim, talvez seja a pessoa que eu mais ouvi história boa na vida. E, não e você não acha, não, né? Não acha. Isso, que você olha, você acha que eu que tenho história boa, não ela, né? Quando eu ouvi, ela conta bem, as histórias são boas, interessantes, divertidas. E aí é assim, uma, aí duas, aí três, aí eu falei… Preciso fazer um programa especial Fernanda Rodrigues. Ela para, eu falei, não, a gente vai fazer um especial Fernanda Rodrigues, a gente vai chamar as pessoas que estão envolvidas pra contar junto. A própria história dela, quando foi no programa, foi maravilhosa, que ela contou da traição do André Marques. Que ela descobriu na TV, descobriu na TV. E o André Marques estava no mesmo programa que ela. E ela contou e ficou super constrangido, assim. Mas ele já sabia e tal. Mas aí eu falei, temos que fazer um programa especial. E aí isso me deu essa ideia de fazer programas especiais de pessoas que tenham muitas histórias e pra contar as histórias da pessoa. Por exemplo, Tim Maia. Todo mundo tem uma história do Tim Maia. Todo mundo que viveu com ele tem uma história muito escrota do Tim Maia. E vamos fazer um programa Tim Maia em que a gente chama famosos que viveram histórias com o Tim Maia. Muito legal isso. Isso é muito legal. É quase que uma constelação, né? Também, você botar todo mundo ali. Imagina eu contar a história de
Porque as minhas histórias são muito relacionadas a caras que eu peguei. Todas as minhas histórias. Aí eu fico imaginando assim, então tem a história com o Thiago Martins. Aí bota o Thiago Martins, bota. Pronto, olha aí, ó. Bota uma grande galera, e aí vira uma constelação, uma grande DR, dá uma puta audiência. Isso já me interessa. Né? Isso já é legal. De férias com ex, né? De férias com ex no Porchat. No Porchat.